uma forma informal e desapaixonada, conseguirmos também trocar ideias entre oradores, mas também com o público, e portanto estão convidados desde já a usarem o chat para nos provocarem com perguntas que considerem pertinentes, ou comentários, não precisam ser perguntas, no sentido de enriquecer a discussão, porque achamos que falta em Portugal ainda conhecimento e falta massa crítica na área de gestão de projetos, e nada melhor do que divulgarmos e discutirmos o tema de forma, como disse, desapaixonada, para podermos chegar a melhores resultados. Temos procurado trazer em cada uma das edições profissionais de referência, quer em Portugal, quer pessoas que falam português, mas que estão em outras geografias, e é o caso dos nossos dois convidados de hoje. Este tipo de tertúlias, deixem-me dizer-vos, também encaixa muito naquilo que é a missão da APOGEP, que é uma missão de promoção e divulgação da gestão de projetos e da criação de competências em torno desta área. Não escondemos que para nós é importante este caminho de profissionalização, passa primeiro pela criação da necessidade e pela consciencialização a esse nível, e depois por, sem dúvida, também o reconhecimento oficial da profissão, como já aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, de onde vêm os nossos dois convidados. Dito isto, desejo-vos uma boa tertúlia. Vou estar também convosco a fazer alguns dos comentários para os quais serei provocado pela Patrícia. Devolvo a palavra à Patrícia. Votos de boa tertúlia e que possam participar de forma animada. Até já. É isso mesmo. Como o Pedro disse, que se vocês quiserem colocar algum comentário ou quiserem fazer questões durante a tertúlia, estejam à vontade, podem colocá-las no chat. Eu vou tentando incorporá-las dentro da conversa e tentar que os oradores respondam da melhor forma às vossas questões. Por isso, sintam-se à vontade. Desta forma, agradeço então desde já a participação dos nossos convidados e passo a uma pequena apresentação. Vou pedir a cada um que se apresente brevemente, porque é mais fácil, porque eu não me quero estar a alongar e estar a dizer grandes asneiras e depois posso tocar coisas que vocês não queiram. Por isso eu vou começar pelo Pedro. Pedro, se quiseres fazer uma breve apresentação, para além de como presidente da APOGEP. Ok, pronto, eu sou Pedro Encrácia, neste momento tenho a honra de ser o presidente da APOGEP, trabalho na área de sistemas de informação, trabalhei durante cerca de 20 anos, os últimos desses 10 anos na área de gestão de projetos. Eu atualmente trabalho essencialmente na área de gestão estratégica de projetos, também um bocadinho na área de gestão de pessoas e de comunicação. Sou o PMO na entidade de serviços partilhados da administração pública e às vezes dou aulas e faço umas palestras sobre gestão de projetos. Sou um entusiasta da área e é com todo o gosto que estou aqui convosco esta noite. Sendo assim, passo para a Marisa. Marisa, força. Olá a todos, Marisa Silva, também conhecida por aí como da Lucky PM. Permitam-me também dizer que é um prazer estar aqui. Acho que é, se não falha a memória, a primeira vez que estou a ser convidada para um evento de gestão de projeto em Portugal. Portanto, honra-me que seja com a APOGEP também. O meu perfil é como consultora em gestão de projeto, também formadora. Neste momento sou consultora sénior numa empresa que está baseada no Reino Unido, embora também tenhamos escritórios em Espanha e na Irlanda, chamada Wellington, e passo a maior parte do meu tempo, seja a implementar ferramentas de gestão de projeto, a prestar consultoria pura e dura, análises de maturidade, desenvolvimento de métodos de gestão de projeto, implementação de PMOs e outros que mais, e finalmente também a componente de formação. Considero que tenho. O Pedro falava de conversarmos de uma forma desapaixonada. Eu gosto de ver do outro lado, de uma forma muito apaixonada pela gestão de projeto. E nesse sentido também tenho uma presença, até aqui, tenho tido uma presença muito forte na comunidade, em regime de voluntariado. Portanto, já ocupei cargos na PMO Global Alliance, onde atualmente estou como Chief Community Officer, na Project Manager Against Borders, também na Comissão Técnica para a questão portuguesa da ISO. Portanto, uma perninha aqui e ali, tentando sempre procurar saber o que é que se está a passar na comunidade e também na indústria e no mercado de gestão de projeto. Que mais? Muito também me honra indicar que o ano passado foi reconhecida como Jovem Gestora de Projeto do Ano. Acho que isso é algo que merece o seu destaque, sobretudo por ter sido o primeiro ano que foi realizado pela APOGEP.
E é sobretudo isso que tenho a saber sobre mim para já. Obrigada. Obrigada, Marisa. Queres dar uma breve apresentação tua? Aquela pergunta sempre muito filosófica, quem é que eu sou? Não, nem eu sei, ainda ando à procura de respostas. Bem, eu já nisto há algum tempo, nisto da gestão de projetos, na gestão de projetos em tecnologias, em sistemas e tecnologias de informação, e mais recente, mais recentemente, mais ligado à área de inovação. Basicamente, a reinvenção de modelos de negócio, a criação de novos produtos e serviços, o encontrar de necessidades que ainda não estão bem claras. Portanto, nos últimos anos tenho navegado mais nos métodos e metodologias e frameworks do mundo da incerteza e não tanto como tinha feito anteriormente no mundo mais determinístico, em que compomos o trabalho em atividades e conseguimos determinar quem é que as faz e quando. Estou há 3 anos fora de Portugal, falámos aqui na Irlanda, passei pela Irlanda, mais recentemente a Londres, e tenho trabalhado tanto com o setor público como setor privado na definição de estratégias de inovação empresarial em particular. Sendo que também tenho experiência como empreendedor, já criei 3 startups, vou agora na terceira, sou responsável por 2 neste momento, a MetaNuno, na área de sensores, inteligência artificial e ciência dos dados, e a Unsettled Fractional CXOs, em que aquilo que fazemos é precisamente o Fractional Chief Information, Chief Technology. Tenho clientes em Portugal, tenho clientes no Reino Unido, e a pandemia abriu porta para este trabalho híbrido, é que ninguém sabe bem onde é que eu estou, e estou a oferecer e estou a entregar valor. Neste momento estou no Estoril, por acaso, mas se ninguém dissesse, pensavam que eu estava em Londres. Portanto, é este mundo fascinante que nos abre aqui novas possibilidades. E por último, quero agradecer muito o convite para estar aqui, em particular com a Marisa, ok? Que é claramente uma das vozes mais ativas no LinkedIn, nas redes, cria imenso conteúdo. E tivemos a oportunidade também de falar em Londres recentemente, e estamos agora a rever-nos um ao outro, portanto. Mas obrigado a todos. Será um prazer certamente esta sessão. Obrigada, Hugo. Eu acho que devíamos começar a chamar de Senhor Inovação. Acho que é esse o título certo. Melhor não. Muita responsabilidade. Sendo assim, depois destas apresentações, passo então e vou começar a fazer as pequenas provocações, como diz o Pedro. Se calhar vou começando pelo Hugo. Hugo, neste momento, qual é o papel da gestão de projetos na tua vida? O papel da gestão de projetos da minha vida é ensinar aos gestores de projeto que gestão de projeto não chega. Chegava no mundo estável e determinístico, não chega neste mundo em que tens de estar sempre a criar coisas novas. Portanto, tem sido essa a minha batalha diária desde há algum tempo, tentar que as equipas de gestão de projeto evoluam um pouco mais para as áreas das ciências sociais, comecem a estudar o design thinking e essas coisas que ainda são um pouco recentes, em particular em Portugal, não estão tão enraizadas como no Reino Unido, por exemplo, porque a eficiência extrema leva à falência das empresas, como aconteceu com a Nokia e com tantas outras. Portanto, só a eficiência e a redução do desperdício não chega, e só um mundo muito ligado à linha de montagem, muito Henry Ford, quando nós hoje vivemos num mundo muito mais Elon Musk, em que tu sim estás preocupada com a eficiência, mas também estás preocupada em construir o teu próximo modelo de negócio disruptivo. E a gestão hoje tem que compreender esta ambidestria de perceber o futuro, de criar o futuro. E quando descobres de facto qual é que é o problema certo e qual é que é a solução certa, toca então a implementar, e aí precisas da gestão de projetos, independentemente da metodologia, precisas da gestão de projetos. Mas precisas dos dois. Portanto, para responder à tua pergunta, tem sido falar com muitos gestores de projeto e dizer, olha, o que tu sabes é muito importante, mas lifelong learning, tens que fazer top-up e somar umas coisas em cima, porque o que tu tens do teu backpack já não chega, tens que ter mais. Ótimo. Marisa, Pedro, deixo-vos a mesma questão. Ladies first. Eu acho que respiro gestão de projeto neste momento, porque a minha carreira tem sido firmada à volta de gestão de projeto, na parte de consultoria, mas mesmo, por exemplo, como consultora, neste momento há ainda uma componente em que eu simplesmente giro projetos
de implementação de PMOs ou de implementação de ferramentas de gestão de projeto, mas continuam a ser projetos com um termo, um início e um meio para gerir, pessoas para gerir, orçamentos, prazos, etc. Portanto, está muito central na minha vida profissional, pelo menos. Na vida pessoal não planeio assim tanto, um pouco uma contradição, mas na vida profissional sim, e tenho como missão profissional também tentar elevar as competências de gestão de projeto, sem esquecer também o papel da inovação e de gestão de produto, que sei que o Hugo, por exemplo, gosta muito e é muito fã, mas sim tentar estabelecer esses pilares, pelo menos, e mostrar que a gestão de projeto é uma competência de interesse de todos. E que existem muitas vozes por aí, que no fundo é o que nos traz aqui hoje. Ótimo. Falto eu, não é? Eu estava a ouvir o Hugo e estava a pensar um bocadinho sobre o tema, porque eu acho que já passei dentro da gestão de projetos por quase todos os papéis. Já geri pequenos projetos da IT, grandes projetos da IT na primeira fase da minha ligação à área de gestão de projetos, e isso deu para perceber os meandros da gestão na prática, com as pressões e as complexidades todas, tentando ser mais ou menos determinístico. E confesso que na fase inicial todos nós tentamos ser determinísticos e ter planeamentos que são um brinco e gantes pintados a ouro. Mas depois, quando passei para a área de planeamento estratégico e portanto, tenho neste momento a função de PMO, mas também de planeamento estratégico e de comunicação na minha entidade, isso ajudou-me a perceber e a viver na pele a outra parte, que é a parte tática e a parte estratégica dos projetos, que é muito mais do que a gestão de projeto que normalmente se associa. Depois, há uma outra parte que eu acho que foi chave, porque eu nos últimos 6 anos tenho sido o representante de Portugal na ISO, do chefe da delegação portuguesa, na TC 258, que é o Technical Committee para a gestão de projetos. E aí nós lidamos com todo o tipo de culturas, com todo o tipo de paradigmas, e esse foi também uma fase de grande crescimento para mim, porque é exatamente desta ligação e desta mescla entre escolas, entre pensamentos, entre culturas, que nós vamos percebendo que na verdade vivemos num mundo cada vez mais ambíguo, num mundo onde muitas vezes o próprio cliente não sabe exatamente o que é que quer quando nos pede uma coisa, e portanto o projeto, muito mais do que uma fase de execução, é uma fase de descoberta. E é uma fase de percebermos e de interpretarmos aquilo que são, não só aquilo que o cliente nos diz, mas aquilo que o cliente parece nos estar a querer passar como sinal, às vezes até de forma menos clara. Depois há toda a transformação que é motivada por fatores externos. Eu recordo-me que há 1 ano e meio atrás, se tivessem dito que o setor público ia passar todo para teletrabalho, nós riríamos umas boas gargalhadas com isso. Não é? E a minha entidade, é verdade que não é também uma entidade qualquer, mas nós em 3 dias pusemos 300 pessoas em teletrabalho sem qualquer disrupção. É verdade que tínhamos um plano de contingência, mas a gestão da ambiguidade e da incerteza, a reação perante fatores externos, também me ensinou que, e pegando um bocadinho também naquilo que foi deixado quer pela Marisa, quer pelo Hugo, que mais importante do que termos grandes planos, temos de ter grandes pessoas e temos de ter grande capacidade a esse nível. E eu acho que nós temos esses ativos. Em Portugal, acho que temos muito. Somos famosos por saber lidar com contingência. Não? Existe um verbo que eu acho que só existe em português, que é o desenrascar. Exatamente. Aliás, eu não sei porque é que não há um capítulo nas normas de gestão de projetos sobre desenrascar. Portanto, isto para dizer que a gestão de projetos tem um papel-chave na minha vida neste momento, até porque sou presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, mas essencialmente acho que desempenhou um papel-chave no meu crescimento enquanto pessoa e no meu desenvolvimento profissional, porque ao longo destes 20 anos que estou ligado à gestão de projetos, 21 neste momento, tenho aprendido imenso e tenho lidado com pessoas extremamente interessantes do mundo inteiro. E isso é uma coisa que provavelmente se eu estivesse noutra área
especialmente na área da IT, provavelmente não ia ter. Sim, eu até agora, pegando no que tu falaste, ia fazer a continuação de quais são os maiores desafios que vocês sentem na gestão de projetos neste momento, tanto em Portugal, se calhar mais direcionado para o Pedro, e para a Marisa e para o Hugo, neste caso no Reino Unido, que é mais a vossa realidade neste momento. Bem, é assim, eu acho que temos de dispensar os outros colegas porque eu tenho aqui 2 horas para falar. Não. Eu acho que há vários desafios, não é? Eu vou se calhar falar de 2 que são aqueles que me ocorrem como mais impactantes. Um deles é que, curiosamente, acho que nós somos um país demasiado autoconfiante. E, portanto, aquela expressão, depois quando lá chegamos vemos, é uma coisa que normalmente dizemos que nós somos patinhos feios na Europa, não é? Mas eu acho que às vezes somos autoconfiantes e temos muito a ideia de que depois no fim a gente arranja uma solução. Isso leva a que quando olhamos para a gestão de projetos tradicional, ou mesmo para a gestão de projetos com uma camada mais adaptativa em cima, mais com as frameworks centradas no ser humano e no user e tudo isso, nós achamos que sim, aquilo é muito bonito, temos uns diagramas muito giros, é muito trendy, mas na verdade digam-me o que é para fazer que eu faço, não preciso ter grandes planos. E esta autoconfiança que nós às vezes temos na nossa capacidade de desenrascar e de adaptar-se, leva a que nós não sejamos suficientemente fortes em olhar para a gestão de projetos como um ativo relevante. Eu não estou a dizer que não existem pessoas muito competentes em Portugal na área de gestão de projetos. Temos muitas pessoas associadas, temos grandes profissionais, mas institucionalmente ainda nos falta dar aquele clique para reconhecer que as competências na área de gestão de projetos são chave e para valorizar isso, quer em termos laborais, quer, por exemplo, em termos de concursos públicos e processos de aquisitivo, valorizar essas competências. E eu acho que esse é um dos problemas. Por outro lado, e talvez derivado disso mesmo, falta-nos muito reconhecimento da parte das entidades oficiais. Daquilo que eu conheço, embora algumas entidades públicas valorizem e apoiem o desenvolvimento da gestão de projetos em Portugal, nós não temos ainda em Portugal o sponsorship que eu com alguma inveja vejo em Inglaterra, ou que vejo nos Estados Unidos. É verdade que isto é uma pescadinha de rabo na boca e, portanto, é um processo que, para termos reconhecimento, temos que trabalhar por ele, mas também é verdade que, se tivermos reconhecimento, mais facilmente conseguimos atingir os nossos objetivos e conseguimos divulgar mais e enraizar mais as práticas de gestão de projeto. Acho que nos falta ainda um caminho relativamente longo, e acho que podemos fazê-lo com a união de todos, mas que vai demorar uns anos até termos alguém que tenha como CAI gestor de projeto, que neste momento ainda não temos. Mas olha, já estamos a fazer alguns progressos, Pedro. Há dias, como eu falava-me que eu estava a ver o Joker na RTP1 e havia uma pessoa que foi lá e disse que era gestora de projeto. Assim, à vossa. Portanto, e ganhou? Não ganhou. Mas ganhou a profissão. Portanto, estar aqui de uma forma mais pública já é um sinal que estamos a evoluir, não é? Mas o mundo ideal é o gestor de projeto ir lá e ganhar o jogo. É o próximo passo. É como te candidatares. Sim. Mas acho que é isso, Patrícia. Estás mutada, Patrícia. Marisa, Hugo, peço desculpa. Hugo, queres... vais tu ou eu? Já nem me lembro da pergunta. Eu volto a repetir. Isso é a maior crítica que se pode fazer ao orador anterior. Estava a ouvir o Pedro com tal atenção que me esqueci da pergunta. A pergunta basicamente era quais são os maiores desafios que vocês sentem na gestão de projetos, tanto no Reino Unido, no vosso caso, como em Portugal. Ok, então se calhar para desmistificar aqui algumas coisas, às vezes em Portugal temos a mania de achar que somos piores ou inferiores ou o que quer que seja, e da minha experiência nós somos todos muito parecidos, não é? Em particular quando já trabalhaste em vários países europeus, como é o meu caso,
eu chego à conclusão que, de facto, somos mesmo muito parecidos. Talvez a principal diferença, na minha perspectiva, é que um gestor de projetos em Portugal tem que ter uma resiliência muito superior, porque nós dizemos no PMI como é que é 90% em comunicação. Eu acho que em Portugal é 95% em gestão emocional, porque traz uma carga emocional para a gestão de projetos. Aquilo é tudo menos gestão. É um conjunto de questões sociais que se colocam e de gestão política. E eu disse uma coisa e ele percepcionou mal e ficou ofendido comigo. Depois eu não posso dizer que está atrasado porque ele leva a mal e estou-lhe a chamar incompetente e estou a atacá-lo a nível pessoal. Como dizia o professor João Pinto dos Santos há mais de 10 anos, o antigo CEO da Lavasa, agora professor do INSEAD, que em Portugal temos este problema grave de dizer, ele dava o exemplo, quando era do Conselho de Administração do Milénio, acho que eu não me recordo agora. Eu não posso dizer a outra pessoa, olha, isso não tem pés nem cabeça, porque ele leva a mal. E como leva a mal e leva a título pessoal, acabou ali a conversa completamente. Portanto, a principal diferença que eu noto é essa, e é um desafio muito grande quando lidamos com povos mais latinos. Agora também vos vou dizer uma coisa, eu já trabalhei com uma americana em particular, não tem nada, reparem, não tem nada a ver, e também era assim. Agora, se calhar é uma maior concentração de latinês, obviamente, em Portugal, como é os latinos, não é? Em que se perde muito mais tempo nessas coisas do que se calhar olhar para um cronograma, analisar um caminho crítico, a perceber se aqueles requisitos são de facto os requisitos que o produto precisa ou não precisa, e passamos muito mais tempo numa gestão de conflitos que era desnecessária, se levássemos menos carga emocional, se dessemos mais atenção aos documentos que foram feitos, às coisas que foram ditas e prometidas e aos prazos que foram estabelecidos. Eu acho que é aí a principal diferença. Agora, as coisas são muito parecidas. Ninguém segue as metodologias à risca. Enfim, as coisas são muito semelhantes. Em suma, em Portugal, não somos piores que os outros. Precisamos de melhorar em trazer menos emoção para o trabalho e ser mais assertivos. E não confundir a assertividade com a agressividade. São coisas bem distintas. Se fizermos isto, eu estou convicto que a produtividade em Portugal melhora para aí 50%. E saímos mais cedo, que é uma coisa que também notei quando emigrei, é que trabalho muito menos e trabalho muito melhor do que em Portugal, trabalhava muito mais e muito pior. O que não é bom para o work-life integration ou balance, como lhe queiram chamar. E como gestores de projeto, temos que dar o exemplo. Portanto, não é bom estar a apertar com uma equipa, trabalhar 24 horas por 7, estar sempre on call para cumprir com um prazo, porque isso está a acontecer e sinal que eu estou de projeto, não estou a trabalhar bem, não estou a planear bem, estou a pôr a equipa em burnout. E hoje em dia, meus amigos, qualquer profissional de tecnologia arranja emprego assim, de meets às 11h30, à 1h30 da tarde, tem emprego noutro sítio. Portanto, cuidado com isto, o gestor de projeto tem que estar atento a estas dimensões agora e não voltar a cometer os erros dos anos loucos da informática, do trabalhar 24/7 e bora lá, porque quem tem faca e o queijo na mão neste momento são os profissionais de tecnologia e não os gestores de projeto. Portanto, e se perderem um developer ou dois, vejam bem o tempo que demoram depois a encontrar para substituir para a vossa equipa. Vou-me calar aqui. Marisa. Não me esqueces assim o papel do gestor de projeto, coitadinho. O gestor de projeto também é muito valorizado e certamente também consegue arranjar um emprego assim no estalar de dedos. Ou pelo menos vamos acreditar que sim. Em relação ao que estavas a dizer dessa gestão de egos, mais do que gestão de stakeholders, acho que sim, que se aplica quer cá, quer por exemplo, na indústria do Reino Unido, que é aquela com a qual eu tenho mais familiaridade. Algo que eu também queria, se calhar, destacar é que eu acho que nós, portugueses, somos realmente bons. Naturalmente, temos muitas áreas a melhorar, mas eu lembro que mal cheguei ao Reino Unido, eu vinha com o PMI, o PMBOK todo sabido, muito bem disciplinado no que é que seria boa gestão de projeto, e para mim foi uma espécie de um choque ver que organizações, que algumas delas muito conhecidas, líderes na sua área, com as quais eu estava a trabalhar lá como consultor, que não cumpriam esses básicos, e mesmo para técnicas mais sofisticadas. Aqui é muito frequente nós falarmos de add value, e para muitos dos meus clientes, aliás, olhando para a minha carteira de clientes, que inclui indústrias do setor da defesa, nuclear, aeronáutica, portanto, grandes empresas, encontrei uma que fazia add value management. Portanto, nós realmente somos melhores do que julgamos. Temos também muito, como o Pedro dizia, esta questão do desenrascanço, que é uma valência e ao mesmo tempo pode ser um desafio quando é tida como quase estabelecida com a prática de gestão, em vez de ser por exceção, quando temos essa necessidade.
Portanto, reconheço também esse otimismo que o Pedro falava, mas no geral eu acho que nós realmente somos bons em gestão de projeto e acho que não temos de ter medo de o afirmar. Eu lembro no meu papel na PMO Global Alliance, que logo no início, quando o PMO Global Awards estava a ser estabelecido, eu andei a bater à capelinha de todos os PMOs que eu conhecia como sendo de grande mérito em Portugal, e as pessoas estavam muito receosas de chegarem à frente e dizerem sim, nós temos as competências, nós podemos concorrer. Foi só agora, o ano passado e agora este ano, nós finalmente temos um representante nessas categorias de PMO of the Year. Isso diz novamente muito de como é que nós nos vemos, mais de como é que os outros nos veem a nós. Agora, se quiseres, eu também consigo começar aqui a falar do que eu acho de existir, de não existirem tantas vozes ou assim de gestão de projeto como seria desejável, e daí também o meu interesse em ter este projeto que iniciei, ou, por exemplo, de termos um legado que eu acho fantástico, um arquivo que poderia servir de estudo para o futuro. Temos grandes projetos, Expo 98, Eurovisão, há pouco tempo, projetos também da área da modernização informática. Onde é que está essa informação? Onde é que está esse conhecimento? O que é que nós estamos a fazer para preparar os nossos futuros gestores de projeto? Ou seja, está muito fragmentado ainda. E também, pegando naquilo que o Pedro dizia, numa parte institucional, acho que temos muito a aprender com outras áreas. Aqui, naturalmente, puxo a brasa ao Reino Unido, que é a área que eu conheço melhor, mas lá a IPM está muito bem estabelecida como Chartered Body of the Project Profession, e o próprio setor público. Lá temos a Infrastructure Projects Authority e ninguém vai gerir projetos do governo sem passar pela academia. Existe muito mais transparência, muito mais profissionalização. Portanto, acho que é também algo em que podíamos colocar os olhos e entendo, sim, falta um caminho a lá chegar. Temos de primeiro mostrar qual é o papel do gestor de projeto, qual é o papel do patrocinador de projeto, mas ponhamos os olhos nessa boa prática. Vá. Sim, acho que faz todo o sentido. E até, Marisa, tocaste num ponto que é importante e que, no fundo, acaba por ser o central desta tertúlia, que, no fundo, é o nascer deste projeto e as vozes de gestão de projeto em Portugal. E até acabo por retomar para ti e perguntar de que forma é que nasceu este projeto, qual foi a ideia e o que é que vocês pretendem e pretenderão no futuro com este projeto e com este livro. Sim. Acho que, acima de tudo, é mostrar que existe um corpo de conhecimento português que não se esgota em 1 ou 2 livros. Quando eu comecei, era apenas esse o caso, corria sempre o livro A, o livro B, e depois existia também o livro da Rita, que eu só muito tempo depois é que percebi que o livro da Rita não era de uma portuguesa, era da Rita de preparação para o PMT, o que não deixa de ser a sua piada, pelo menos para mim, na minha carreira. Mas mostrar que existe um corpo de conhecimento vivo em Portugal, que temos essas competências, que elas muitas vezes estão ocultas, enterradas nos seus gabinetes, nos seus projetos, que não têm tanta visibilidade, mas que não deixam por isso mesmo ou apesar disso, de ter importância. E é também dar corpo a essas vozes, no sentido que são plurais, que existem vozes que estão mais orientadas para uma vertente de novas práticas de trabalho no mundo ágil, outras que estão mais a falar de inovação, outras que estão mais associadas às técnicas puras e duras de gestão de projeto, e todas elas são importantes para nós crescermos como profissão em Portugal. Portanto, foi muito por aí e na visão, pelo menos à altura, de que existia, se calhar, um grupo que era, pronto, usando as palavras aqui de Mariana Mortágua, os donos disto tudo, que seriam sempre os mesmos a serem convidados a falar de gestão de projeto, a escreverem sobre gestão de projeto, a opinarem sobre o que é o futuro da gestão de projeto. E, no fundo, a gestão de projeto somos todos nós. Portanto, foi transformar esse cenário em algo palpável. E agradeço, a propósito, também aqueles nossos oradores que fazem parte desse painel. Também têm lá a sua opinião transmitida. Exato, eu ia passar para eles também, para eles darem a opinião deles, se eles acham que é importante nós termos essas experiências faladas e explicadas para pessoas que muitas vezes estão a tentar entrar na área de projetos ou que estão a iniciar a carreira, vamos lhe chamar uma carreira, e que querem aprender e muitas vezes debatem-se com alguns problemas no seu dia-a-dia e não conseguem resolver, e que se calhar é importante
termos pessoas que já têm alguma experiência e conseguir ouvi-las e ler as sugestões deles e experienciar mesmo as vivências deles para nós conseguirmos tirar sugestões de aprender e lidar com a situação em si. E Patrícia, permite-me só, falaste agora aí do ponto da experiência, acho que essa também foi uma das outras valias de ter este projeto. Dar voz também àqueles que têm menos experiência, mas já têm ensinamentos a passar aos outros. Portanto, Sim. se permite só complementar. Sim, acho que faz todo sentido. O conhecimento nunca é demais e acho que deve ser passado para toda a gente. Sim, eu posso tomar a palavra para dizer duas outras coisas. Uma delas é que quando a Marisa me falou do projeto bem no início, não é? Eu acho que sou das pessoas que entrou no barco na primeira estação, do Vaporete. Ainda se chamava Vozes de Gestão de Projeto à Portuguesa. Exatamente, sim, verdade. Uh, eu senti duas coisas. Por um lado, que o conhecimento e a experiência são coisas que são únicas em cada pessoa. E, portanto, se nós pedíssemos a cada gestor de projeto em Portugal para narrar a sua história com detalhe, de certeza que iríamos aprender bastante com cada um deles. Desde a pessoa que geriu todos os projetos que correram bem até uma pessoa que, se calhar, falhou em boa parte deles, porque há sempre experiências e há sempre aprendizagens em tudo isso. Sinto também, e a Apogep associou-se a esta iniciativa exatamente por isso, porque sentimos que existe falta de conhecimento sistematizado em Portugal sobre gestão de projeto. Nós continuamos a achar que aquilo que vem do estrangeiro é bom em algumas coisas, é melhor do que o nosso. E isso não é verdade, e já foi dito aqui anteriormente. E parece-me que algumas das coisas que vêm do estrangeiro, não referindo nenhuma em particular, está culturalmente desmapeada daquilo que é a nossa realidade. E, portanto, nós precisamos de construir um corpo de conhecimento nacional não no sentido do nacionalismo, de pessoas identificadas com a nossa cultura e com a nossa realidade, que nos ajudem depois a crescer, aprendendo com os erros, aprendendo com as boas práticas, reconhecendo-se nas experiências e nas dores, às vezes não aprendendo nada, só encontrando um ombro amigo em qual chorar, não é? E alguns artigos têm também essa virtude. E, portanto, parece-me que foi muito boa hora que surgiu esta ideia e que ela foi acarinhada por um conjunto de pessoas. É verdade que, se funcionando no método que funciona, vai demorar tempo para se criar mais conteúdo, vai ser um projeto em crescimento, mas é um projeto que tem e continuará a ter sempre o apoio da Apogep, porque é isto que é o referencial da Apogep, é apostar nas pessoas, apostar na criação de conhecimento, apostar na comunidade. Nós até dizemos que somos mais do que uma associação, somos uma comunidade, porque achamos que é isso que é vital. O outro dia, e se me permitem também este comentário, estávamos a falar sobre se o que era mais importante eram as competências técnicas de gestão de projeto ou as soft skills da gestão de projeto. Isto daria tema para outra tertúlia, mas aquilo a que chegamos resumidamente como compromisso é que quando nós estamos a iniciar a carreira é muito importante que nos deem templates e processos e técnicas, porque nós não sabemos para onde é. É um bocadinho aquilo quando estamos a aprender a conduzir, não é? Que fazemos a rotunda de forma, até inclinamos o corpo para fazer a rotunda, porque não queremos falhar e não queremos pisar o traço, não é? Ao fim de conduzirmos há 10 anos, se calhar fazemos a rotunda de uma forma muito mais natural, muito mais suave, colocando muito menos as pessoas em risco, mas tentamos com aquela preocupação de até inclinarmos o corpo, porque na verdade já dominamos as competências técnicas e passamos para outra parte, que é a parte relacional e a parte de interagirmos com o ambiente, com o ecossistema, de uma forma que é mais orgânica. E eu acho que isso consegue-se. Há outras formas, obviamente, que também contribuem para isso, outras vias, mas uma delas é para esta troca de experiências. E também é por isso que nós, para além de apoiarmos esta iniciativa e estarmos de alma e coração com eles, também estamos a fazer um trabalho para criar, já está criado um observatório de gestão de projetos em Portugal, que permita sistematizar a informação e que permita, por exemplo, que nós possamos ter
lições aprendidas sobre o que aconteceu bem e o que aconteceu mal no Euro 2004. E estou a falar do Euro 2004 na construção dos estádios, mas também no Euro 2004 na gestão da equipa de futebol, que nós já éramos praticamente campeões e depois o Caristeias estragou-nos a festa. Ou o que aconteceu na gestão da pandemia, porque a gestão da pandemia, para o bem e para o mal, trouxe um conjunto de lições aprendidas que se calhar só daqui a 3 ou 4 anos é que conseguirão ser vistas à distância e sistematizadas. Mas se ninguém for lá e apanhar este creme que está a ser do leite, não é? Esta nata, nós nunca vamos, daqui a 10 anos, conseguir perceber o que aconteceu de melhor ou pior e construir conhecimento em cima disso. Portanto, são estas iniciativas muito viradas na ótica da comunidade, na ótica da troca de impressões, de opiniões, que eu acho que nos fazem crescer e nos fazem também criar novos e melhores gestores de projeto em Portugal. E Pedro, permite-me só também saudar essa iniciativa que eu acho fantástica. Como observador e também como beneficiária dessa informação, acolhi com imensa alegria essa notícia que existia agora no Observatório de Gestão de Projeto em Portugal. Acho que é mesmo importante. Portanto, parabéns à projeto. Estamos a mobilar neste momento. Já construímos as paredes e o telhado. Estamos a mobilar. Exatamente. Precisas de mais eventos como este, a utilização do vídeo, o informalismo, e reparem que a nova geração que entra aí, portanto, 22, 23, 24 anos, está habituada a TikTok, já nem Facebook está habituada. Portanto, o estilo de comunicação que é usado, os formatos, tem que estar adequado a estes profissionais que são muito mais coloridos, se calhar, e já veio o mundo de outra forma, porque se vais criar um conjunto de referenciais e PDFs colocados numa árvore de um website, ninguém vai ler isso, vamos ser honestos, por mais qualidade que tenha, e depois não tiveres vídeos de 1 minuto com regularidade. Epá, eu pessoalmente não tenho paciência já, sinceramente não tenho paciência, porquê? Porque sou estimulado depois com outros conteúdos ao lado, muito mais ricos, muito mais multimédia e muito mais sensoriais, que me captam a atenção. Já estou viciado neste tipo de estímulos e eu não tenho propriamente 18 anos, tenho 21. Não, estou a brincar. Portanto, acho que é assim que passas a... Toda a gente sabe que já fizeste 23, não é? Exato, tens razão. Pelo cabelo percebeste a diferença. Ainda voltando àquela questão que estavas a fazer há pouco sobre os desafios do gestor de projeto e etc. A minha visão é que o gestor de projeto é um diretor-geral de uma pequena empresa, não é? Uma pequena empresa, durante um determinado período de tempo, tem que conseguir criar valor. E criar valor hoje em dia é muito mais do que entregar uma coisa dentro do prazo, dentro do orçamento que estava previsto. Esta definição, a meu ver, está desatualizadíssima. Portanto, tem que criar valor, seja no estado por adoção dos sistemas que são desenvolvidos, que sabemos que ainda, infelizmente, muitos dos sistemas são desenvolvidos e depois não têm adoção nenhuma. Estou a falar de serviços online, por falta de usabilidade, porque era o serviço errado, porque aquele serviço nem devia existir, possivelmente, devia ser automático. As pessoas continuam a deslocar-se fisicamente aos guichês para resolver os problemas. Portanto, with adoption, on time, on budget, with adoption. Portanto, é um pequeno diretor-geral. Isso significa que não basta saber de gestão de projetos. Era o que eu dizia há pouco. Ele tem que saber muito mais do que tem que saber de gestão do orçamento. Tem que saber de competências sociais humanas, das competências mais sociais humanas. Tem que saber de marketing. Tem que saber vender o projeto lá dentro. Tem que saber vender o projeto fora, que é para garantir a adoção, stakeholder buy-in. E isto não se faz com PowerPoints na boardroom. Isto faz com um conjunto de técnicas, que muitas delas nem vêm explicadas no corpo de conhecimento dos principais referenciais que nós sabemos, há POGEPs e os outros da concorrência, que nós não podemos dizer. Portanto, porque é a ligação. Porque é a ligação, cortam-me logo, agora podem cortar facilmente, ainda sou quicado à Mirk, à moda antiga, ainda sou quicado, / Kikugo. Portanto, é isto, é um pequeno diretor-geral, e como vocês sabem, o diretor-geral tem um pouquinho de empreendedor também, não é? Portanto, nunca está confortável com o que sabe, tem que estar sempre um passo à frente. Se o projeto é de tecnologia, se calhar convém saber do que é que está a falar e não apenas usar buzzwords e tentar ligar os pontos e ver se aquilo faz sentido. Faz com que o gestor de projeto, de facto, tenha um papel super exigente que vai muito além daquilo que nós estudamos formalmente e obriga-nos a estar constantemente, desculpem a expressão, mas na crista da onda do que aí está, nas matérias que eu trabalho, nas matérias que eu não trabalho. Portanto, eu nem sei como é que o gestor de projeto consegue dormir, porque há tanta coisa para aprender. Eu vivo nesta pressão constante de ter que aprender mais e mais e mais, porque sinto que se eu
não souber interpretar os parceiros que eu estou a gerir, a minha equipa, o cliente, e não conseguir também, já agora, eu há muitos anos não uso aquela técnica, diga lá o que é que quer. Diga lá o que é que quer, vamos escrever uma user story e um requisito. Já não se usa. Mas eu vejo muito o gestor de projeto ainda. Então diga lá o que é que o sistema tem que fazer. Isto não é assim, eu tenho que ser proativo. Tenho que compreender no negócio, que dá muito trabalho. É muito mais fácil pedir os requisitos. E se correr mal, não posso dizer que, pois, ele deu-me um requisito assim e eu implementei. Pronto, mas para terem a outra postura, epá, tem que ser o tal diretor-geral que quer criar valor, mais do que proteger a margem, é criar valor, quer ter mais projetos, quer ter projetos mais ambiciosos, quer ajudar a empresa, seu cliente, a crescer, ou no caso do Estado, a garantir que o cidadão, pelo menos, não fique infeliz. Já não digo que fique. E já agora, que o funcionário público também fique feliz com os sistemas que usa. Que nós sabemos, em particular, Pedro, que a maior parte dos funcionários públicos é extremamente infeliz, em todo lado, não é só em Portugal, porque usa uma panóplia de aplicações, cada uma mais feia que a outra, faz muita coisa manualmente, faz integração manual entre sistemas, usa Excel por todo lado, e hoje fala-se no Employee Experience, no Employee Branding, e um desgraçado de um funcionário tem uma quantidade de aplicações para trabalhar, e todas cumpriram os requisitos funcionais. Ok? Mas esquecemos que no domínio das necessidades há necessidades funcionais, compra um Fiat para ir do ponto A ao ponto B. E há necessidades sociais e emocionais. Não é? Por isso, senão a Ferrari não vendia carros. Não é? Porque funcional bastava-me o Fiat ponto. Portanto, esta questão da experiência é fundamental, em particular quando tudo aquilo que eu uso hoje em dia tem uma experiência riquíssima. E na maior parte dos projetos que eu, pelo menos, ainda colaboro, em particular em contexto de administração pública, em qualquer lado, tudo o que está do lado do funcionário, os back-offices, como se chama, não é? Aquilo tem uma experiência terrível, mas depois outros gestores de projetos dizerem assim, epá, estava de acordo com os requisitos. Epá, isto é redutor, não é? Eu pessoalmente tinha vergonha de dizer uma coisa destas, porque o que me interessa é a satisfação e não apenas, olha, cumpriu as checklists todas, portanto, desafiem-se enquanto gestores, desafiem os gestores com que vocês trabalham, porque é das profissões mais exigentes que aí estão. Já falaste na visão do gestor de projetos, os projetos nunca falham. Eles simplesmente avançam para uma segunda fase ou mudam de nome. Mas lá. Prova que o gestor de projeto é um marketeer fantástico. Não falhou, vem a fase 2. Exatamente. Esta foi a primeira frase para apontarem, por favor, que é: os projetos nunca falham, ou avançam para uma segunda fase, ou mudam de nome. Portanto, acho que daqui para a frente não conseguimos melhorar, está tudo dito. Vou já twittar ao Pedro e vou-te tagar no tweet e à Marisa também. Se concordam com isto, vou twittar já. Exatamente. Eu nesse aspecto, e é uma coisa que o Hugo também conhece bem, acho que nos últimos anos em Portugal tem-se feito um esforço gigantesco para mudar esse rumo em diversas áreas de governo, com pessoas que estavam na máquina e que têm visões um bocadinho de agitador, e com pessoas que chegaram à máquina que também são muito agitadores. Não é? E, por exemplo, há uma coisa que neste momento eu faço parte da equipa, com um papel que eu chamaria de gestor de projeto, embora de uma forma muito pouco tradicional, que é uma coisa chamada plano de trabalho colaborativo, que é transversal neste momento ao setor público como um todo, e em que a colaboração é feita de uma forma não formal. Quem quiser junta-se ao projeto, os projetos são lançados e escolhidos um bocadinho de forma coletiva pelas pessoas, e sempre muito na preocupação de conseguir encontrar a melhor solução, muito mais do que ir atrás de requisitos ou algo assim. E eu quando olho para esta experiência, e já há conteúdos publicados sobre isto, acho que há 10 anos atrás era impossível fazê-lo. Há uma mudança de mindset dentro do setor público, que antigamente era, e continua a ser em muitas coisas, cinzento, não é? Por várias questões, pelas questões legais, pelas questões de cultura, pela sua dimensão, por N razões, mas que se está a transformar e estão a aparecer umas luzinhas amarelas, aqui e outras ali, que são claramente movimentos de mudança. Não é? E aí, quero também salientar, acho que há um sponsorship a nível das tutelas que não tínhamos encarado nos últimos anos. E acho que isso é uma diferença
para o lado positivo, faça aquilo que eu encontro até noutros países da Europa. Portanto, há aqui a elogiar e que realçar isso. Sim, concordo plenamente. Até pegando numas questões que vocês falaram e que já foi um ponto tocado algumas vezes e que o Pedro disse que dava para construir outra tertúlia a falar sobre isso, mas que realmente acaba por ser importante, para além da experiência, é as competências. E seguindo isto, eu até vos questionava, no vosso ponto de vista, quais são. O Hugo já tocou nisto, que nós precisamos muito, para além da comunicação, de ser socialmente, de gestão emocional também, mas eu ia questionar quais são as competências que vocês acham que mais são valorizadas neste momento no mercado de trabalho, ou se calhar não são visualizadas no mercado de trabalho, mas nós, como gestores de projetos, dada uma derivada situação, acabamos por ter necessidade de adquiri-las e aprender. Bom, avanço eu então. Estamos a olhar para ti, Marisa, na expectativa. Exatamente. Nós somos cavalheiros. Nós somos cavalheiros. Claro, naturalmente. Eu, no fundo, só vou ecoar o que já foi dito, que é, na minha perspectiva, eu acho que esse contexto do negócio, saber ler o negócio neste momento, é o mais importante. Aliás, o papel do gestor de projeto deverá ser expandido para cobrir também toda essa fase de pré-projeto. Se olharmos para os referenciais de um projeto, neste momento, todo o core, o bulk desse esforço está no que acontece no meio, na entrega. Porém, a gestão de projeto tem que ser muito mais que isso. Temos que encontrar uma sólida justificação para o projeto, saber vender o projeto internamente, garantir que da parte de gestão de fornecedores, da gestão da cadeia distributiva e tudo mais, que esses alicerces já estão montados. E depois também cobrir, diria, o legado, que existe uma transição que consegue ser feita de uma forma suave, sem muita disrupção para as operações. Mas, sobretudo, essa parte do front-end, do pré-projeto, que é muitas vezes negligenciado, que avançamos logo para a entrega, just do it e pronto. Portanto, saber ler o que é que isso significa na lógica do negócio para o projeto. Depois, a capacidade de liderança, que essa acho que é fundamental em qualquer gestor de projeto, independentemente do tipo, da localização, da escala do que estamos a falar. E também, quando foi dito, essa inteligência emocional, que neste momento acho que ainda é mais crítica do que nunca, para conseguirmos, mesmo em contexto de trabalho remoto, entender o que é que os nossos interlocutores estão a sentir, conseguir ler essas emoções, ler a sala e atuar de acordo com essa percepção. Eu acho que está tudo dito. Agora vamos usar aqui sinónimos para realçar. Mas agora eu vou dar-vos a ponto de vista das entrevistas de emprego para gestor de projeto. Aquilo que eu notei de diferente, tanto na Irlanda como no Reino Unido, é o rigor da entrevista. Ou seja, quando se está a entrevistar um gestor de projeto, o rigor é completamente diferente. Eu acho que em Portugal, em muitos casos que eu assisti, o gestor de projeto ainda é visto quase como um administrativo para cuidar da papelada e Irlanda e Reino Unido nem pensar, são feitas perguntas técnicas de como é que fizeste isto, como é que fizeste aquilo, vai-se a um nível de profundidade e aquilo parece quase uma prova oral sobre como é que nós fizemos as coisas e depois procuram saber histórias de horror, mas com nível de detalhe. Ou seja, tentam mesmo perceber se nós sabemos de gestão de projeto. O que significa que quem nos está a entrevistar também sabe fazer perguntas ou foi muito bem preparado com um script nessa matéria. Noto um rigor no recrutamento, porque assisti a vários enquanto decisor, mas não enquanto entrevistador. E eu só olhava para o meu colega a dizer assim, pá, meu Deus, quer dizer, estas entrevistas em Portugal quase ninguém passava, ou se calhar até passava, mas as que eu assisti em Portugal e foram bastantes, a maior parte das pessoas nem sabia, o recruiter nem sabia que perguntas é que havia de fazer. Então diga lá, gestão de projeto tem experiência? Sim, quantos anos? Ok, projetos de quê? Isto é muito pela rama. Então quando teve um conflito, como é que geriu o conflito? Isto é quase respostas genéricas, não é? A pessoa teve um conflito com um amigo uma vez, como é que... Agora, explique lá no método EVM, quando começamos a entrar em maior detalhe, já agora explique-me lá o método. Então, há algum método alternativo?
Aí começas a patinar, portanto, ou tu sabes da matéria ou não passas da primeira entrevista. Se passares da primeira, se calhar não passas na segunda, porque a seguir vão-te fazer outra pergunta muito, muito técnica. Na terceira, da minha experiência, já é uma conversa mais quase social para perceber o teu emparelhamento com a cultura da organização, mas a primeira e a segunda são extremamente técnicas. E já agora reforço o que a Marisa estava a dizer, os portugueses têm uma capacidade incrível, e eu trabalhei com vários portugueses, porque nós em Portugal somos habituados a ter que saber muita coisa. Ok? Aquilo também que eu noto, nesta comparação, estamos aqui um pouco a fazer entre países, é que nós somos muito bons nisso, apanhamos muito rápido as coisas, enquanto que mais a norte, na Europa, as pessoas são mais especialistas numa coisa em concreto. E é até para elas difícil perceber como é que nós conseguimos fazer tantas coisas. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu, quando expliquei o meu currículo a um colega meu na Irlanda, um colega já com 60 e alguns anos, não que eu saiba a idade, mas por aparência, porque na Irlanda e no Reino Unido não se pergunta a idade a ninguém. Que é outra coisa que se faz muito em Portugal, é pergunta-se a idade com naturalidade, portanto, é um fator discriminatório. E ele dizia-me assim: You are a jack of all trades. E jack of all trades não é bem visto. Porque para eles é muito complicado perceber como é que alguém tem que dominar tanta coisa. Eu estava-lhe a explicar: olha, em Portugal, se tu não fores capaz, de facto, de lidar com tantos assuntos, tu vais ter dificuldade em sobreviver, porque nós não temos massa crítica para uma especialização mais a norte. Pronto. Outro aspecto que eu acho que também ajuda e que não acontece ainda em Portugal, já agora muitos dos projetos que existem em Portugal em tecnologia são no Estado, o Estado é um grande comprador, se não o maior comprador, há mais diversidade cultural, por exemplo, em Londres, e já agora em Dublin também, é muito comum no Estado trabalharem pessoas de 20, 30, 40 nacionalidades. Portanto, eu trabalho com gestores de projeto de várias nacionalidades, trabalho com equipas de várias nacionalidades. Em Portugal é muito raro. Quando trabalhas no Estado, em particular, é portugueses com portugueses. E esta falta de diversidade é terrível, porque acabamos por concordar todos uns com os outros, estamos todos muito cansados e muito fustigados. Epá, já vieram 4 conselhos diretivos e mudaram isto tudo. Epá, 5 gabinetes e depois a pandemia. Oh, lá vem o Soutor com essa ideia, esqueça, isso não vai resultar. Epá, e o tempo que tu perdes a gerir este Soutor, esqueça que não vai resultar, já passaram 3 semanas. Essa distância face ao poder que é muito grande em Portugal. Sim, concordo plenamente. E depois mais burocracia para compensar, não é? Sim, eu ouvi-as a dizer, desculpa. Está no campo da burocracia. Já agora temos que falar sobre isto. O Reino Unido resolveu isso há muitos anos, quando com a estratégia do Digital by Default, que Portugal pia docemente sair ao cerne da questão, a primeira coisa que eles fizeram foi redesenhar o código da contratação pública, que não estava adaptado ao mundo, tecnologia, dos projetos e da dinâmica dos projetos, porque perceberam que, com o tempo que demorava a contratar, era impossível dar resposta em tempo útil. Eu, quando dizia a um jurista em Portugal, em 2015, que o CCP não funcionava, ele dizia: não, o Hugo é que tem que aprender a planear. E olha, é que é precisamente a minha área, mas ainda bem que diz que eu tenho que aprender a planear. Olha, eu acho que sei alguma coisa de planeamento, mas de acordo com as regras que eu estou aqui a ver, só a parte burocrática do procurement pode demorar no mínimo 9 meses. E isto nem ninguém reclamar de um concurso. E eu já agora tinha ido ao Reino Unido na altura fazer benchmark fui ao GDS, o Government Digital Services. Eu desenhei a primeira estratégia de inovação de um ministério em Portugal na Justiça. Tenho o orgulho de dizer isto em 2015, porque passei uma semana no Reino Unido a fazer benchmark. E falei com o diretor de compras públicas. E ele dizia-me: Hugo, aqui é muito simples. Tu aqui consegues comprar em uma semana. Comprar em semana o quê? E ele dizia-me: projetos, equipas, pessoas, temos aqui um portal, vês aqui ao portal. É extremamente rápido. Já agora, tanto faz empresas grandes como pequenas. Já agora, nesta reestruturação que nós fizemos, demos primazia às empresas pequenas. Quando ele me mostra num mapa, ok, a mancha das empresas que eles trabalhavam antes da reestruturação do Código das Compras Públicas de UK, e depois, o que é que acontecia no mapa anterior? Era as Deloitte e as PwCs todas em Londres, a vender para o país todo. No mapa novo, com este novo Procurement Code, vês pequenos pontinhos pelo Reino Unido todo a prestar serviço para o Reino Unido todo, porque como simplificaram a contratação. E já agora devo dizer-vos, eu participei agora tenho uma empresa em Portugal, participei agora num procedimento de compra pública. Eu demorei, no mínimo, 40 horas a preencher papéis só para carregar as coisas no portal de compra pública. Já para não falar de instalar o Java e não sei o quê. E eu assim, se eu me engano aqui numa coisa, vou ser excluído. E não me espancam ou levo uma coima.
Portanto, não há inovação sem revisão das compras públicas. Mas eu é que não sei planear. Desculpa lá o desabafo. Não. Muito apropriado. São essas histórias que nos enriquecem e é esse o espírito também do projeto das vozes. Não é? Eu ia acrescentar ainda, pegando na pergunta da Patrícia sobre competência-chave e tentando não repetir cartas que já foram jogadas na mesa. Eu acho que há uma que é a chave no long run e que às vezes é despercebida, que é a integridade. Porquê? Porque às vezes é muito fácil, como um gestor de projeto salta de projeto para projeto, vai sendo CEO de muitas pequenas empresas ao longo da sua carreira, pode-se criar a ideia de, desde que eu consiga passar a próxima curva, depois a seguir logo se vê. Não é? Mas a verdade é que a minha experiência mostra que às vezes podemos ter mais dificuldades a fazer a próxima curva porque queremos estar apegados àquilo que são os princípios deontológicos. Mas no longo prazo as curvas vão ser menos apertadas porque a pessoa passa a ser conhecida e passa a ser uma referência de um determinado tipo de comportamento e isso traz respeito sobre ela. E acho que nós em Portugal nos últimos anos temos feito também um progresso muito grande. Não é? Porque o Hugo estava a falar de contratação pública, eu já comprei uma coisa ou outra via contratação pública, não é? E o Estado às vezes tem o comportamento que tem porque muitas vezes do outro lado estava, e perdoe uma expressão, uns fornecedores que eram tipo pato bravo. Portanto, era aquele tipo de... Tinha que se partir do princípio que o fornecedor estava ali para tentar enganar o Estado. Porquê? Porque se não se tivesse cuidado, em muitas situações acontecia isso. E essa deontologia, esse profissionalismo, essa forma mais séria, perdoe uma expressão, não é? Estamos aqui também um bocadinho em antena aberta, mas sim, de olhar para a relação de ambos os lados, permite que depois se consigam tirar alguns travões e se consiga agilizar os processos. E acho que temos feito um caminho grande nos últimos 10 anos também, nesse aspecto de estarmos mais preocupados com valores e mais preocupados com o comprometimento com a causa do que propriamente só passar a próxima curva. Perdoem-me a expressão, sei que talvez possa ter sido um bocadinho forte. Não sei se concordam com isso. Sim, para mim gestão de relação e gestão de decisão são praticamente o que resume gestão de projeto. Portanto, partir dessa base de colaboração, em vez de uma base de desconfiança, acho que é fundamental e, naturalmente, então, teres a integridade na tua carreira, na tua profissão, é mais que necessário, é uma exigência do mercado. O problema é este, é que na raiz, na gênese cultural de portanto, Portugal e Reino Unido e Irlanda, que é muito parecido, nós, portugueses, desconfiamos por omissão e a nossa lei está feita de uma forma que essa pode fazer o que está escrito na lei. Ok? No Reino Unido e Irlanda, eles confiam por omissão. Se te portas mal, levas uma castada tão grande que dificilmente te levantas. Que é diferente. Isto é muito mais ágil, é muito mais rápido. Eu percebi-me disto quando emigrei para a Irlanda, em particular, em que as lojas tinham um relax muito superior. Sei lá, eu antes perguntava se posso ver isto? Of course. Em Portugal desconfia-se de tudo. Ele vai roubar. Tu não podes entrar com sacos num Pingo Doce. Não podes entrar melhor do que isso, tens aquela plaquinha que se partir, paga. Exato. Tipo, pronto, e de facto essa desconfiança por omissão. Repara, eu para responder a um concurso público tive que pagar 2 registros criminais. Tu achas normal? Um tipo de tech tem que estar a partir de tempo a fazer download de um registro, a pagar um registro criminal, a fazer upload de um registro criminal. Isto é o incentivo que eu tenho para dizer assim, pô, eu não quero vender para Portugal. Vou já vender para fora, porque não pedem nada disto, demora uma semana e pagam em 15 dias. Se eu tenho que fazer 5 telefonemas a dizer, por favor, paguem o que me devem, veja lá, você faz muita pressão, não volta a trabalhar connosco. Que é o que não se diz, mas pensa-se. Isto numa área que nós estamos, há poucos gestores de projeto qualificados. Se trabalharmos em tecnologia, há pouca mão de obra. O mundo é global e nós andamos a pedir
estas burocracias todas, andamos a desconfiar por omissão, andamos a fazer a vida difícil. E depois, quando olhamos para o tempo que realmente gastamos a gerir stakeholders, a gerir equipas, a criar valor, eu aí noto uma grande diferença. Eu em Portugal passava muito mais tempo, desculpem a expressão, no shit show, isto está a ser gravado ainda bem, perdia muito mais tempo no shit show do que propriamente a criar, eu tenho de dizer estes hashtags shit show que é para isto ter mais views. Uhum. Perdes muito mais tempo nisso em Portugal Sim. do que a criar valor. E depois como é que acontece? Como os teus peers já estão naquilo há muito tempo, ajudam-se uns aos outros. Sabe, doutor, é que tem que ser assim porque... E apoiam-se uns aos outros. E quando vem um challenger, diz, pá, ele está num gabinete, vai-se embora daqui a 2 anos. Tu és doido, não és um challenger, tu és doido, é assim se calhar a associação. O doutor é doido, eles dizem isto com elegância. Não é challenger. Esta coisa do Soutor também é terrível. Isto mata também. Exatamente, sim. Mata a agilidade toda, não é? Tu vais para a Irlanda e tratas o CEO por John. Ou mesmo em Londres, apesar de haver sirs e pronto, aquelas castas, entre aspas, que nós sabemos, o informalismo é muito superior, porque o profissionalismo também, se calhar, o trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, divide-se muitas coisas, e nós em Portugal ainda misturamos um pouco, e se damos espaço, a pessoa depois também salta por cima e esquece a responsabilidade que nós temos. Mas enfim, isto não vai mudar, são as diferenças culturais. Como alguém dizia uma vez, o gestor de projeto tem que aprender a dançar com a cultura. Com música. Sim. Tem que se adaptar à cultura, sem ser, desculpem a expressão, comido pela cultura, se essa cultura não for boa, mas tens que saber dançar com ela, porque senão, claramente, és um contra muitos e o sistema vai ganhar de certeza. Tens que aprender alguns passos, que para mim é terrível, sou super descoordenado em dança. Ainda bem que isto é online. Sim, eu depois disto até vos vou colocar uma questão que eu acho que é bastante pertinente. Dado que um gestor de projeto tem que adquirir tantas competências, ter tanto conhecimento e ter tanta experiência, vale a pena ser gestor de projeto em Portugal ou noutro país? Não estava preparada para essa questão. Depois deste discurso tão animador, estamos a ter sobre a gestão de projeto em Portugal. Eu acho que sim, tem que seja para ser um pouco esse challenger, porque a cultura também é o que nós somos e o que nós fazemos. Portanto, se tiverem essa capacidade de resiliência, que falávamos também no início, acho que continua a ser uma profissão que merece o seu destaque e que é uma profissão que pode dar cartas e no futuro, aliás, atualmente, praticamente tudo acontece por via de projetos. Temos aqui a projetificação da sociedade, projetos cada vez mais complexos, megaprojetos até, e portanto é uma profissão que eu acho que vai estar em alta procura. Mas teremos de saber lançar, como diz o... Portugal dá-te uma hipótese única que é num curto espaço de tempo, tu trabalhas em várias áreas da gestão de projeto, tens de ter essa polivalência. Portanto, tu aprendes muito mais rapidamente que áreas é que gostas mais, ou que métodos, ou metodologias, porque também tens mais flexibilidade para fazer sem ser de acordo com a metodologia que está definida. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu, quando entrei para a Bearing Point na Irlanda, eu tive uma semana de induction. Tive uma semana, tenho que gostar de fazer. Tive uma semana só a perceber o process book da casa, como é que a casa gera projetos, como é que a casa responde a uma proposta comercial, quais são os templates que eu devo usar. Tudo está descrito. Uma semana, com testes online, para garantir que eu tinha percebido isso. E depois tem que ser compliant com aquilo que aprendi. Portanto, isto é bom e mau. Depois tens pouca flexibilidade para testar coisas novas sem ter que convencer meio mundo que o livro de processos da casa está errado. Em Portugal, o que é que eu via muitas vezes? Tu até tinhas metodologias definidas que estavam numa pasta de rede ou num SharePoint qualquer, que ninguém seguia, ou não sabia que aquilo existia, cada um usava a sua forma, e tu no meio disto tudo, que não é bom, mas é bom por um lado, aprendes que áreas é que gostas mais e depois decides, olha, se calhar gostava mais de especializar neste tipo de projetos, ou neste tipo de técnicas, porque experimentei as outras e não gostei, pelo menos a pergunta. Claro que vale a pena. Claro que sim. Já se pôs-te motivar, não é desmotivar. São coisas diferentes. Depois tem a ver com os gostos, tem a ver com fases da vida, tem a ver com várias variáveis, e não apenas uma. Eu acho que ser gestor de projeto é espetacular porque acho que é ser universalista. É um bocadinho de saber de tudo.
Eu, se tivesse que arranjar um epíteto, diria que é ser o Da Vinci dos tempos modernos. Porque é um bocadinho de experimentar as diferentes coisas, testar, fazer coisas diferentes, desafiar e às vezes partir as pernas. Não faz parte, não é? Se a pessoa quiser ter uma vida sossegada, se quiser progredir de forma unidirecional, numa especialidade qualquer, epá, não venha para este projeto, fica maluco. Porque gerir projetos é equilibrar, é o Cirque du Soleil, quer dizer. Portanto, é aquele tipo de coisa que a gente entra e vê assim, como é que o sujeito está a segurar 30 pratos em cima de 2 varetas? Não, deve haver mais 2 tipos por trás a segurar. Não. Mas está sozinho. E a gente só no fim do espetáculo, quando vai assim, diz assim, epá, mas como é que o tipo fez aquilo? A magia. E o nosso desafio é um bocadinho esse. E isso acaba por nos desafiar a nós próprios a cada dia. Por isso, se nós gostamos deste tipo de trabalho, de nos desafiarmos a nós próprios, de falar com pessoas, de interagir com pessoas, de contactar com culturas muito diferentes, métodos de trabalho muito diferentes, e não precisamos sair do país para isso. Se trabalharmos com malta, por exemplo, malta do Porto e malta de Braga trabalha de forma diferente. É muito engraçado. As escolas são diferentes. Se trabalharem com colegas dos Açores ou da Madeira, vão ver que é completamente diferente. Porquê? Porque as culturas são diferentes, as universidades onde andaram são diferentes e, portanto, tudo isso faz com que seja bastante diferente. Por isso, eu acho que ser gestor de Portugal, ser gestor de projetos em Portugal, enfim, já é um bocadinho de ser gestor de projetos no mundo, porque hoje em dia está tudo muito globalizado, mas acho que é muito estimulante, é muito interessante, e se nós quisermos ter esta visão globalista, não é? E um bocado humanista da relação com os outros e do crescimento pessoal, acho que é a profissão certa para se abraçar. Concordo. É uma linguagem universal, não é? Tu geras um projeto em Portugal, geras um projeto em Espanha, no Reino Unido. Continua a ser claramente uma profissão que, do ponto de vista de gestão de risco, somos todos aqui gestores de projetos de gestão de risco, não é? Mitigas o risco de, por exemplo, no direito, não é? Quem estuda direito, tipicamente só pode exercer no país onde estou direito. A gestão de projetos não, vocês podem trabalhar em qualquer país, portanto, continua a valer muito a pena investir na área. Bom, eu até seguindo esta lógica de estarmos a falar de se vale a pena ser gestor de projeto, eu acabo por direcionar mais para o vosso dia-a-dia, neste momento, olhando para as empresas mais, se vocês sentem que as empresas valorizam a gestão de projetos, se acham que o papel do gestor de projeto tem um impacto no trabalho da empresa no dia-a-dia. Oi. Sim. Ok. Pronto. Até já. Sim, creio que sim. Aliás, é esse o meu trabalho, não é? Estar com as organizações todos os dias a falar de gestão de projetos, seja uma vertente mais de formação, de competências, não uma vertente mais de processos e de ferramentas para o suportar. Vêem-se, de facto, eficiências no momento em que se aplicam práticas de gestão de projeto, traz mais transparência, traz mais responsabilidade também sobre o trabalho, traz mais noção de valor e de que não nos cingimos simplesmente à entrega técnica e aqui diria também que no final do dia se traduz em mais negócio para as empresas e mais eficiências. Portanto, sim. Eu até acho que há falta de mais gestores de projeto. E obviamente há muitos que exercem e também não têm as qualificações mínimas, porque como o Pedro dizia há pouco, qualquer uma pode facilmente intitular-se gestor de projeto e isso é um problema grave que para quem está na área e para quem estuda e certifica, etc. Não abona a favor, não é? É um problema muito complicado que eu sinceramente acho que não se vai resolver por causa do ritmo que as coisas estão a evoluir em várias áreas, em particular no Product Management, que é mais completo, porque abraça o corpo de conhecimento da gestão de projetos, mais digital marketing, mais growth hacking, um conjunto de áreas novas e tu não vais ter tempo
acho eu, para essa profissionalização, já agora na informática também há muito tempo que se fala nisso. Tu para poderes exercer, sei lá, como diretor de informática, diretor de tecnologia, tens de estar encartado para tal. E nós vemos com cada pessoa a exercer essa função e olhamos para aqueles sistemas e dizemos, isto fosse um prédio, caía tudo e morria gente. E de facto, hoje, com as decisões que se tomam também ao nível de tecnologia, pode morrer gente. O sistema informático do Rei GSI, que é o NHS da Irlanda, portanto o SNS português, né? O Sistema Nacional de Saúde da Irlanda está refém há uma semana de um ataque de ransomware. Há uma semana. E agora foi o Ministério da Saúde. E mais casos não se sabem porque não se falam sobre eles. E isto vai acontecer cada vez com mais frequência. E depois nós começamos a olhar para quem está à frente destes serviços de tecnologias, destes serviços de gestão de projetos, e muitas daquelas pessoas ganharam aquele título, porque sim, ganharam aquele título e lá ficaram. E depois o que é que acontece muito? No Estado, em particular, em Portugal, tenho muita experiência nessa área, compra-se projetos em outsourcing a grandes marcas, contratos de milhões. Epá, contratei, com todo o respeito, uma Accenture, uma Deloitte. Eles resolveram um problema e mitiguei a responsabilidade, tal como antigamente se comprava IBM. Se aquilo corresse mal, não fazia mal, porque comprei o mais caro. Comprei IBM, mas isto não pode ser assim, tu tens que ter alguma forma, não sei acho que nunca vai passar por uma ordem, acho que não vai passar por um documento que diz que podes exercer, não sei qual é a resposta a isto. Sei que concordo com o Pedro, que de facto é um problema, e não pode continuar a acontecer. Eu trabalhei como um gestor de projeto que era um mero administrativo ou administrativa, com todo o respeito por administrativos e administrativas, mas para gestão de projeto é preciso muito mais do que isso. E não se pode atribuir assim títulos às pessoas, nem responsabilidades sem a mínima qualidade. Por isso é que eu fiquei entusiasmado pela positiva com os recrutamentos que assisti na Irlanda e no Reino Unido, porque o nível de exigência de recrutamento interno e externo para a função de gestão de projeto tinha um nível de rigor que não tem nada a ver. Basta perguntas como esta. Qual foi a margem, para quem vende projetos, qual foi a margem que foi vendida? Qual foi a margem final dos teus projetos? Dá-me lá um exemplo. Margem? Ok, então vá lá. Quantos man days ou qual é a quantidade de dias de esforço planeado ao início e qual é que foi aquela que foi no final? Quando vai deste tipo de perguntas mais quantitativas relacionadas com sucesso a um gestor de projeto português, ele assim, o quê? Estou a falar em média, pois há outliers, não é? Dizem, sim. Mas em média, pois é que nós não tínhamos esse nível de exigência. Ok, já agora digo-vos uma coisa, estive a ajudar um organismo português recentemente, aliás, há uma semana, que numa migração de data centers, aquilo foi uma desgraça total, eu tive que agarrar naquilo, pedir uma ajuda. A primeira coisa que eu peço é o plano de projeto. E manda-me documentos técnicos com as configurações dos servidores. Eu pedi o plano de projeto. Pois, não é bem a PMI que a gente segue aqui isto. Não, eu pedi o plano de projeto. Onde é que está o plano de projeto? É que eu ainda não... Manda-me uma timeline, assim um snapshot de uma timeline de alto nível, com umas grandes barras, tipo macroatividade. Não, eu pedi o plano de projeto. Até que percebi, ok, já percebi, não há plano de projeto. Ok, pronto, vamos assumir que não há plano. E eu pergunto-me assim, como é que esta gente foi autorizada a fazer um projeto de migração de data center sem um plano de projeto? Mas todos eles têm o título de gestor de projeto. Sim. E o Pedro tem toda a razão. Isto não pode acontecer. Mas acontece. Sim. Eu só queria acrescentar aí duas coisas. Uma delas, pegando numa âncora deixada há bocadinho pelo Hugo, porque se nós olharmos para a questão da contratação pública como um indicador, e se formos ver o número de contratos que são feitos, por exemplo, acima de 75 mil euros, é apenas um exemplo, chegaremos à conclusão facilmente, se quisermos ter um gestor de projeto do lado do fornecedor e um do lado do Estado, nos faltam pelo menos 75 mil gestores de projeto certificados em Portugal. Eu acho que não sei se há pessoas no IFP inscritas o suficientes para isto. Portanto, porque o número de certificados que temos em Portugal neste momento ronda aos 4 mil. Reparem, 4 mil para 75 mil, o gap é estrondoso. Isso não quer dizer que não haja pessoas muito competentes não certificadas. Mas acho, e sinto isso também, que era importante dar aqui um sinal sobre a importância das certificações, ou pelo menos da educação superior na área de gestão de projetos. Acho que a pessoa pode não ser certificada, mas pelo menos ter um MBA ou algo assim. Porque
o Estado português, para a defesa da vida, não permite que pessoas conduzam carros de 75 mil euros sem carta. Nem de 75 mil, nem de 15 mil, nem de 10 mil. Não é? E como se dizia, e o Hugo também frisou aí muito bem, nos dias de hoje, fazer um projeto sem saber o que está a fazer pode ser muito mais perigoso e muito mais lesivo do que conduzir um carro a alta velocidade em contramão na autoestrada. Porque não é um evento localizado, porque podemos estar a falar de sistemas críticos e podemos estar a falar de ameaças que são criadas e que não são visíveis, não é? E até podem estar a comprometer de forma séria sem que a gente perceba que isso está a acontecer. Por outro lado, acho que há aqui um outro passo que está a ser dado, e é só um apontamento. E acho que a União Europeia podia ter um papel mais forte nisso. A União Europeia fez um trabalho para desenvolver uma metodologia europeia, o PM Square, sem criticar se é a melhor do mundo ou não, porque as coisas evoluem e nós estamos habituados em tudo, até nas aplicações do telemóvel a receber atualizações todas as semanas, portanto, as coisas são boas ou não, mas evoluem e vão evoluindo. E sinto que do lado da União Europeia poderia ser feito, dado aqui um passo, dado um sinal, no sentido do reforço da importância da gestão de projetos, ou por maior push à metodologia do PM Square, ou, eventualmente, por, até no acesso aos fundos comunitários, se pedir algum tipo de formação ou de certificação na área de gestão de projetos. Fala-se muito que a aplicação dos fundos às vezes é ineficaz, às vezes é mal gerida, mas então se é mal gerida, um dos passos fácil, podemos deitar a mão, é exatamente esse. E sinto que falta isso do lado da Comissão Europeia. Uhum. E ainda mais agora com os fundos comunitários a chegarem em breve, não é? A famosa bazuca. Acho que está na ordem do dia darmos a devida importância a essas competências, não é? A idealização é pressável, o planeamento é inexistente, a implementação costuma ser pobre, portanto, há aqui muita oportunidade ainda para Portugal, eu diria. Sim, eu até ia colocar aqui uma questão, não tem tanto a ver com o que nós estávamos a falar agora, porque o que estamos a falar agora eu ia vos relançar a pergunta de que neste momento a gestão de projetos acaba por ser uma área bastante abrangente e que quais seriam as perspectivas de futuro, mas vocês no fundo já estão a fazer um pequeno resumo sobre isso, mas até ia colocar uma questão que foi feita aqui, que é em relação às metodologias ágeis, que agora estão muito em voga e que muita gente pensa que eu faço Scrum, vou pôr Scrum também, independentemente de se a empresa tenha as coisas ajustáveis para fazer aquela metodologia ou não. É só porque o vizinho do lado é fixe e é porreiro, eu vou fazer igual. E eu ia colocar-se como é que vocês veem a adequação do Estado a esta nova abordagem das metodologias ágeis na implementação dos projetos. Do Estado português, não é? O Estado português em sede de proposta pede para apresentar a metodologia e para explicar a metodologia, porque é um dos mecanismos de avaliação das propostas dos fornecedores. O que vemos depois na prática no primeiro dia é que aquilo nem sequer é usado. Na maior parte dos casos não é usado. Porque a casa tem cada vez menos recursos humanos, que também não têm, e muitos deles estão sobrecarregados e não têm capacidade, ou seja, o problema não é só do lado de quem vende, okay? É dos dois lados. As coisas pedem-se, as metodologias existem, depois não são seguidas. Independentemente de ser um Scrum, um Kanban ou até qualquer derivada do Manifesto Ágil, ou algo mais APOGEP ou Project Management Body of Knowledge, PMI. Pronto, já agora sobre isso, para quem é certificado nos dois lados, portanto, eu tirei o PMI há muito tempo, tirei recentemente o Scrum Master e o Product Owner, e é muito mais fácil tirar o Scrum Master em 2 dias e fazer um exame na hora do que um PMI. Eu quase que chorava para estudar para o exame do PMI, não é? Que aquilo é uma coisa, aquele livro, nunca mais me esqueço, não é? Da Rita, qualquer coisa. Isto faz com que muita gente tenha entrado para Scrum Master e intitule-se, volto à questão do Pedro, gestor de projeto, não é gestor de projeto coisa nenhuma, quer dizer, estamos a falar de metodologia de desenvolvimento de software no limite,
e não de gestão de projeto. Vamos a falar de produto, numa pequena parte de produto, já agora, que é a eficiência da equipa de desenvolvimento, mas há muito mais para além disso. Agora, se me perguntas assim, continua a ser importante as metodologias, mesmo que não as apliques a 100%, pá, claro que sim, mas não vamos ser fanáticos religiosos, se não cumprires o que está aqui escrito, vais para o inferno. Não, tu conheces o espectro de metodologias, tentas trazer as boas práticas. Agora, há técnicas que para mim são essenciais. E quando eu vejo, por exemplo, estimativas a serem feitas sem nenhuma técnica, pá, fico obviamente a pensar nos que é isto. E tu és gestor de projeto e quando fazes estimativas não usas nenhuma técnica, de tanta técnica que existe, apesar de algumas estarem na moda, com os planning pokers, etc. Isto no mundo de software. Pá, não faz sentido. Ou seja, epá, se tu estudaste as técnicas e não usas nenhuma, nem sequer tentas, epá, não estás a fazer o teu trabalho. E isto acontece com mais frequência do que nós achamos, mas depois vamos ao LinkedIn e tem lá todas as certificações e não sei o quê. E depois no dia a dia. Caput. Exato. Sim, eu acho que é importante ter essa caixa de ferramentas ao dispor e saber o que é que cada ferramenta faz para saber quando é que ela deverá ser Sim. utilizada. Agora, em relação ao Agile muito em particular, acho que anda a ser muito abusado, mal entendido. Hugo, obrigada por também teres feito esse esclarecimento, como é que realmente a Agile, pelo menos na sua gênese, é para desenvolvimento de software, orientado ao produto, não é para a gestão de projeto, não é para a direção de projeto, para as quais existem outras ferramentas mais apropriadas. Portanto, acho que está a ser muito confundido ser ágil com usar metodologias ágeis. Se calhar o que nós só precisamos é de ter menos processo, menos burocracias, decisões que são mais facilitadas, que temos aqui esse streamline a ser feito. Não é propriamente, agora vamos pôr aqui assim toda a gente a fazer as suas daily meetings, a fazer Kanban boards para sermos ágeis. Isso parece uma falácia, parece-me um caminho, parece-me quase como se, hoje em dia, a Agile é quase como se fosse a solução, mas o problema ainda nem é claro, é mais por aí. Tentamos encontrar um problema para dizer que precisamos da Agile. Portanto, saber quais são as ferramentas que estão a dispor, qual é o seu uso, qual é o mais apropriado a este tipo de desafio que eu tenho aqui à frente e, muito honestamente, para mim, a melhor ferramenta continua a ser o bom senso. Independentemente do que quer que lhe chamemos, existem essas práticas que são consensuais e que fazem apenas parte do que é um alicerce, os alicerces da gestão de projeto, independentemente do método utilizado. Eu tive um professor há muitos anos, que é uma pessoa de quem sou amigo e muito respeito, que disse que a melhor metodologia para gestão de projetos era CPL. Não sei se já ouviram falar. Papel, lápis, caderno. Não, começa com cabeça. Cabeça, papel e lápis. Quase. Exatamente. É isso. E eu acrescentaria aí uma grande dose de empatia. Porque se conseguirmos essa empatia, conseguimos perceber melhor. Aliás, as metodologias que existem neste momento de ideação e de desenvolvimento de soluções, de compreensão de problemas, centram-se tudo nisso, não é? Na lógica da empatia e de nós quase incorporarmos e quase sermos nós a personificar aquilo que são os interesses do cliente, porque percebermos melhor, se calhar, até do que ele as suas necessidades. O Agile, eu nos primeiros anos em que o Agile surgiu, comecei a usar e é uma coisa que gosto e uso em alguns projetos. Aquilo que eu acho mais fantástico é que o pitch em 2006, 2007 para usar a Agile era que não era preciso fazer documentação. Sim, eu acho que isso diz tudo. Portanto, é assim, não, a gente vai fazer isto porque não precisamos fazer cadernos de encargos. Não precisamos fazer cadernos de requisitos. Pronto. Não, então, mas onde é que está o caderno de requisitos? Não, isto é Agile. Ontem dormi a sesta e hoje estou a fazer Agile. Portanto, era quase uma desculpa para a pessoa ser um bocadinho mais relaxada nos seus deveres. Eu acho que o Agile, essencialmente, naquilo que se traduziu nos últimos anos, em termos de aplicação, é quase mais uma técnica de gestão de equipas do que propriamente uma técnica de gestão de projetos.
E eu já vi isto feito com grande sucesso. O primeiro nível, o nível executivo, o nível de execução, executivo é outra coisa, ser feito com técnicas ágeis, Kanbans, com sprints, dependendo do mecanismo, e depois ter por cima uma estrutura de gestão de projeto formal, com os steerings, com um PMO ou um PSO associado, e a viver em harmonia, a dar liberdade às equipas para trabalharem e terem o seu stream o mais ágil possível e o mais simples possível, e depois a estrutura de gestão que é necessária, os KPIs que é necessário, porque seja na área de software, seja noutra, estamos a falar de uma indústria e de uma linha de produção. E, portanto, é preciso ter KPIs sobre isso para se conseguir gerir. Não é? Portanto, esta mescla entre um modelo mais ágil no tier de baixo aqui não é nada positivo, e uma parte mais formal na parte de gestão, parece-me uma fusão feliz e que eu já vi funcionar em muitos sítios. As pessoas confundem muito a metodologia de desenvolvimento de produto com a metodologia de gestão de projeto. Sim. Só esta frase dita para o estudo de projeto médio, ele não compreende a diferença. Eu percebi-me disso muito cedo, aquilo que o Pedro está a dizer faz todo o sentido. Aliás, eu até acho que se isso não acontecer, a probabilidade de sucesso reduz significativamente. O chavão Agile é usado, eu já vi isto em vários países, como uma desculpa para muita coisa. É que é mesmo usado como uma desculpa para muita coisa. E eu costumo dar o exemplo, olha lá, se o teu filho não fizer o trabalho de casa, tinha para entregar amanhã, o que é que ele vai dizer à professora? É Agile? Passa para o sprint seguinte, isso só demonstra falta de planeamento, falta de mínimos, não é? E quando vamos a manifesto Agile, nós lemos pessoas que são mais acima de processos, não é? Isso parte de um princípio muito importante, que é confiança. Tal integridade que o Pedro falava, não é? E muitas das vezes vemos algum relaxamento mascarado, pois isto é Agile, tu é que não estás a ser Agile, mas já agora também já vi o complicar a coisa com o Scrum of Scrums e os safes da vida, essas mega metodologias, que quando olhamos para aquilo, não é? E aquilo vem do mundo do Agile, do manifesto Agile, aquilo é tudo menos Agile também, aquilo é de uma burocracia tal. Só o custo de entrada daquele procedimento, daquela forma de trabalhar, é elevadíssimo e a casa depois quase que fica ali bloqueada porque não consegue trabalhar. Portanto, como aqui alguém dizia, acho que era a Marisa, bom senso. É ter bom senso, conhecer as metodologias, as diferentes abordagens, desde o mundo da eficiência ao mundo mais. Eu falei aqui no design thinking, descobrir o que é que os utilizadores pensam e querem, etc. Conhecer isto. E depois, consoante o momento em que tu estás, perceber, a Marisa dizia, pá, vais à caixa de ferramentas buscar a ferramenta certa e não dizer, pá, este conjunto de ferramentas nesta sequência vai-te dar direito à vida eterna. Isso é ser faccioso, não é? Religioso, ou extremista. Nós não queremos isso, mas tens que saber algumas coisas e não apenas usar as buzzwords, que uma pessoa sem conhecimento é enganada durante umas horas ou uns dias ou umas semanas. Uma pessoa com algum conhecimento apanha-te ao final de 5 minutos. Espera aí, ele está só a repetir e tentar unir os pontos. E isso não pode acontecer. Depois entregamos altos projetos, altas responsabilidades a essas pessoas e depois temos hospitais reféns de hackers. Não estou a dizer que é fácil proteger deste tipo de ataques. Não estou a dizer que é fácil fazer bons produtos. Estou a dizer que é muito complicado e por isso é que é importante conhecer as mais variadas ferramentas, a articulação entre as ferramentas, que eu acho que às vezes é uma coisa que se fala pouco. Como é que se articula frameworks, metodologias e ferramentas? A articulação de métodos é muito importante. Tenho-me dedicado a isso, por exemplo. Como é que dar em inovação? Por exemplo, uma pergunta que me fazem. Como é que tu articulas Design Thinking com Scrum? Está de bloqueio ali. Epá, e é preciso que haja aqui um flow. O Pedro dizia isto, é uma fábrica, não é? Isto é um flow, não é? Portanto, e isto ainda há pouca gente a estudar isto, mas é importante, porque senão tens ilhas. Tens o laboratório de inovação, que é muito giro, e post-its ali da esquerda, do lado esquerdo, e do lado direito tens a malta depois a querer pôr aquilo na linha de montagem, e um não fala com o outro, e as coisas não estão ligadas umas com as outras, porque não tens ninguém no meio que compreenda as mais diferentes metodologias e, acima de tudo,
como é que elas podem interligar umas Uhum. com as outras. Já agora, isto é uma oportunidade para os gestores de projeto, serem estes tradutores, facilitadores entre metodologias, e cada dia nasce uma metodologia nova. Há um website, esqueci-me agora o nome, até o perdi, pá, eu hei de encontrar. E é uma base de dados de metodologias e ferramentas. Epá, aquilo são mais de 500. É a loucura. Cada dia aparece aí Sim. uma silver bullet para resolver um problema. Só me dá um trabalho como consultora. Tu tens que justificar o teu fim. Exato, exatamente. Ela sempre em cima a ver qual é a nova moda. O Pedro ainda quer criar mais uma. Hein? O Pedro... Meus caros, esta conversa está a ser muito boa, estou a gostar muito. Acho que tínhamos que ter uma conversa para continuar mais uma hora, mas já estamos aqui a passar um bocadinho da hora que já tínhamos pensado terminar. Eu vou só colocar uma última questão para vocês nos darem um pequeno feedback de forma reduzida. A primeira, se calhar, mais direcionada para o Pedro Engrácia, porque é mais relacionada com a APOGEP. E olhando um bocadinho atrás do que estávamos a ver, de estarmos a necessitar de gestores de projeto em Portugal, o que é que a APOGEP está a pensar em termos de formações, ou se temos algum plano a nível futuro para conseguirmos chamar mais alguns gestores de projeto para nós e para os nossos outros dois convidados, um pequeno resumo, uma pequena frase de perspectivas da gestão de projetos para o futuro. Então, do nosso lado, nós temos protocolos com várias universidades no sentido de desenvolver formações de gestão de projetos. Temos formações mais curtas, de 50 a 60 horas, do nível mais técnico. Temos depois formações, desculpa, ali nas 100, 150 horas de nível de pós-graduação ou de MBA. Fazemos isso com vários parceiros, podem ver no nosso site. Também temos certificações que são essencialmente baseadas na parte das competências do gestor de projeto. Elas têm vários níveis, consoante o nível de experiência e de complexidade dos projetos geridos pelas pessoas que são candidatas. Gostaria também de salientar que temos uma certificação que é bastante diferente, porque temos uma da Agile, mas é Agile Leadership. Portanto, é muito mais na lógica de como é que os líderes podem promover as ações ágeis nas equipas. É muito mais como coordenar e como gerir uma equipa ágil do que propriamente ser Scrum Master ou ser Product Owner. É a função de gestor, naquela lógica de que, apesar de termos uma parte de Agile na empresa, necessitaremos ter alguém mais acima sempre, que é o gestor de projeto, e é nessa lógica. E gostava de salientar um outro aspecto, que é um esforço que estamos a fazer. Estamos a atravessar uma fase muito difícil. Há muitas pessoas que estão com problemas. E, portanto, a APOGEP, sensivelmente há 9 meses atrás, lançou uma campanha em que oferece 25% do custo da certificação a todas as pessoas desempregadas ou em layoff que queiram concorrer e queiram fazer uma certificação e, assim, dar um boost na sua carreira. Portanto, consideramos que é nosso papel como associação também ajudar com aquilo que nos é possível, e então 25% de desconto e a oferta do primeiro ano de associado para essas pessoas que queiram fazer a certificação connosco. Agora uma pequena frase só para a perspectiva da gestão de projeto no futuro. Quem quer começar? Eu, se não se importa, eu vou tomar a palavra porque eu tenho 10 minutos de bateria restante. Portanto, vou aproveitar este tempo que me sobra para tocar 3 pontos. O primeiro, olhando para o futuro, dizer que apesar dos desafios que nós falámos aqui, acho que o futuro é promissor, porque os desafios também podem ser encarados como oportunidades. Existem milhões de oportunidades de melhoria em Portugal ou em outros países, mas ficamos aqui no nosso mercado e, portanto, quem abraçar esta carreira de gestão de projeto tem aqui desafios muito interessantes que poderão trazer muito para a profissão e para nível pessoal. Depois, queria enaltecer o trabalho do Tiago Ramalho como gestor de projeto do projeto que estamos aqui a falar, que será então o vosso gestão de projeto Portugal. O Tiago tem feito um trabalho brilhante, é o meu braço direito também na execução do projeto, neste caso eu mais como a
a pessoa que teve a ideia, mas é ele que está a tratar tudo, a dar a cara no terreno, a coordenar com os coautores, e tenho que agradecer e naturalmente enaltecer o trabalho dele. E finalmente, um convite a todos que nos estão a ouvir para conhecerem um pouco mais deste projeto, onde temos também capítulos dos autores que estão aqui presentes nesta tertúlia, e onde poderão encontrar rascunhos de outros capítulos que já foram, entretanto, libertos, além de conhecerem um pouco mais sobre qual foi a gênese deste projeto e responderem ao Call for Chapters, ao pedido de capítulos, que ainda está em curso. Portanto, como dizia no início, o corpo de conhecimento de gestão de projeto é um corpo vivo em Portugal e queremos ter a voz de todos. Obrigada. Eu acho que as perspectivas são fantásticas. Nós estamos na década em que se discute a vida multiplanetária. Já não estamos a discutir como é que vamos para Marte, estamos a discutir a vida multiplanetária. Alguém dizia que vai ser a década com mais avanços na história da humanidade. Eu acredito, por aquilo que o Elon Musk em particular, reparem que o Bezos sai da Amazon para se dedicar também à vida multiplanetária. O Richard Branson também fez o mesmo movimento. O Covid veio acelerar muito a necessidade de projetos de melhoria, projetos de reinvenção. Portanto, quem estiver nesta área de espírito aberto, numa de lifelong learning, sempre a aprender, sempre a querer saber mais, a experimentar as coisas, mais do que ler livros e metodologias, a experimentar aquilo que aprendeu, vai ter trabalho onde quiser, nos moldes que quiser, porque a procura vai aumentar, eu diria, exponencialmente. Acho que vai ser a década que mais pessoas como nós vão ser requisitadas, até porque se abre a porta para o trabalho remoto, o que faz com que tenhamos que ter preocupação na valorização desta profissão, em particular os gestores de projeto portugueses, porque são bons, são dinâmicos, falam inglês fantástico, ok, no geral. E hoje, se calhar, eu agora vou picar aqui um bocadinho, quem me conhece sabe que eu faço isto, não é? Estão a ganhar aqueles 1.400 euros, 1.500, 1.600 líquidos e acham que estão muito bem. Até que recebem uma proposta para ganhar 3 ou 4 vezes mais a partir de casa, em Portugal, e de repente as empresas portuguesas e organismos públicos dizem assim, pá, onde é que foi aquele gestor de projeto? Ele não foi lá nenhum, ele continua na casa dele, está aí a trabalhar para a Suécia, para Londres. Portanto, isto abre aqui, de facto, esta janela de oportunidade, coloca também aqui alguns desafios, no fundo, para a valorização das pessoas, mas a valorização não é apenas palmadinhas nas costas, porque já não chega. De facto, é preciso para os bons gestores de projeto que estão em Portugal a trabalhar para empresas portuguesas, aqueles que são realmente bons, verem saltos significativos na massa salarial, porque no geral ganham muito mal para a responsabilidade que têm. E lembrem-se que eu comecei por dizer, é um diretor-geral de uma pequena empresa, portanto tem que ter uma remuneração em função do nível de responsabilidade que tem. E nós infelizmente ainda não vemos isso em Portugal. E atenção, o custo de vida é muito mais parecido do que vocês acham nestas grandes capitais. Nós aqui hoje discutimos, não era há 20 anos, hoje é, que faz com que, de facto, o tema de, pá, ganhas mais, mas também gastas mais, já não seja verdade. Portanto, em suma, motivem-se, é a profissão de futuro, oportunidades não vão faltar, têm que estar nesta coisa constante de aprender, porque está a ir a um ritmo vertiginoso, mas vale a pena. Agora, como o Pedro dizia, se querem descanso, não é nesta área. A minha última expressão é só para vos dizer que se acham que podem ser tão bons como o Da Vinci, juntem-se a nós, ok? Lembrem-se que é um desafio, mas é essencialmente uma profissão de crescimento, de grande desenvolvimento pessoal e profissional. As outras partes já foram ditas e não vou repeti-las. Também teríamos muito gosto em ter-vos na Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, portanto, façam-se sócios e ajudem-nos a crescer também nisso, dando-nos força e ajudando-nos com o vosso trabalho, com os vossos contributos. Portanto, contamos convosco. Posto isto, eu faço também as minhas palavras. Quero-vos agradecer a todos por terem estado presentes hoje, não só aos nossos oradores, mas também a todos os participantes. Foi umas boas, quase 2 horas de conversa a falarmos sobre gestão de projetos e acho que temos muito para aprender e temos muito ainda para conversar sobre gestão de projetos e quero-vos agradecer desde já estes momentos. E eu acho que vou fazer aqui uma proposta, acho que não haverá problema da vossa parte dos moderadores, mas a quem tiver alguma dúvida e questão que não tenha sido respondida aqui, acho que não haverá problema da parte dos nossos
oradores em poderem colocá-las num LinkedIn ou assim, e eles terão todo o prazer em vos responder e vos ajudar. E pronto, desde já, obrigada e boa noite e boa continuação de semana a todos. Foi um gosto. Abraço a todos. Até breve. Foi bom Obrigado ver. pelo convite, Obrigada. adeus. Obrigado, Tchau. obrigado.